Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Então, na carta aos Colossenses, de novo, São Paulo escreve sempre para um povo, de acordo com o que ele ouve de alguém de lá. E aqui ele está elogiando de novo, né? Aos santos de Colossos, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezamos por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus. Não são todas as comunidades que deixavam Paulo decepcionados. Graças a Deus, algumas pessoas abraçavam a fé, mudavam de vida e perseveravam. O mais difícil, gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. O mais difícil é perseverar. Perseverar. Essa noite dormiram o padre Kennedy e o bispo, né? E aí era muito tarde, eu e o padre Kennedy fomos para a capela. Eu falei, padre, a gente é muito isolado, a gente combate o capeta sozinho. Vamos rezar junto, vamos. E rezamos juntos. Tem um poder extraordinário, né? Às vezes juntar 2, 3 pessoas. Depois eu rezei para ele, ele rezou para mim. A gente dorme até mais. Parece que existe uma força maior. E uma das coisas que a gente pediu muito é para nós dois sermos perseverantes, né? Não recuar. O mais difícil é perseverar até o fim. Eu só tenho 5 anos que eu estou em Porá. Quantas pessoas vêm, sai, vem, sai, né? Se nós pudéssemos fazer um vídeo das missas diárias, desde quando eu cheguei, as carinhas, como mudam. É difícil perseverar. É difícil. Tem que ser pedidos. Junta dois, os vizinhos, reza juntos, e pede a perseverança, a graça de ser fiel até o final. Não adianta ser fiel agora todos os dias e depois não ir mais à missa. Não existe isso, né? Nós somos seres temporais, não? Por isso que o santo só pode ser declarado santo depois que morre. Até morrer, nunca a igreja vai declarar santo. Tem que morrer primeiro, para ver se ele perseverou até o último suspiro. E como no mundo inteiro, assim também entre vós, o Evangelho está produzindo frutos e desenvolve desde o dia em que ouvistes a graça divina, né? Assim aprendeste de Epáfras. Então São Paulo sempre está estimulando o povo a ser fiel. Estimulando, né? Vá, continua, fica firme. Uma coisa que eu vejo muito nas direções espirituais, nas confissões. Ah, padre, eu estou com preguiça, eu não estou vindo como eu deveria. Tá, mas então hoje você vem, amanhã. Se vou tentar. Não adianta se você ficar, eu não vou à missa, eu não venho adorar. Você detectou isso? Venha imediatamente quando você pode. Seja no mesmo dia ou no dia seguinte. Você não fica o tempo inteiro lamentando que você não está rezando, que você não está indo à missa. Eu não estou indo à missa. Então vem amanhã. Eu não estou adorando. Vem hoje. Nós sempre resolvemos problemas de preguiça, de desânimo, com atos de virtude. Não tem virtude sem ato. Só teoricamente não existe virtude, só conhecimento não adianta. Por isso que eu falo que às vezes tem gente que tem muito conhecimento teológico, mas não tem virtude nenhuma, não consegue se relacionar bem, não consegue ter paciência, não consegue acompanhar uma pessoa bem, né? No Evangelho, a gente vê Jesus que primeiro curou a sogra de Pedro. Só uma curiosidade, você sabe que os padres e bispos no início casavam-se. Aí tem gente que pensa assim, mas então por que agora não casa? Gente, muita coisa na igreja, a igreja reconhece ao longo do tempo, né? Por exemplo, quando o Gregório VII fez a lei do celibato, ele estava no meio de um problema grande. Vários padres com concubinato, juntando com mulher para todo lado que ia.
bispo, e não se dedicava como deveria. E também é claro, como é que uma comunidade vai começar com padres celibatários se estava começando agora aqui o evangelho, né? Ninguém sabia ainda nada. Todo mundo se casava naturalmente. Uma das coisas que a gente tem que entender é que a própria igreja recebe um conhecimento da revelação de Cristo progressivamente. Ela mesma reconhece isso na Dei Verbum. A revelação plena foi dada por Cristo. Mas a igreja aprende ao longo dos séculos. Por exemplo, com os santos. Muitos santos ensinam para a igreja uma coisa nova da revelação. Como colocar em prática de uma forma diferente o que Jesus revelou. A igreja é humilde, ela não é igual a gente. Tem uma frase de um intelectual que era anglicano e virou católico, chama Chesterton, né? Ele dizia assim: o herético muitas vezes já desistiu da sua ideia herética e a igreja continua a estudar a heresia. A igreja continua a analisar aquela heresia para aprofundar a sua fé, né? Então ele curou a sogra de Pedro rapidamente, só de inclinar a cabeça. Depois, no pôr do sol, o povo levava todos os doentes para Jesus curar, né? Curava todos os doentes. Expulsou demônios. Aqui também tem um aspecto que eu quero falar. Tem alguns teólogos, muitos até padres, até bispos, mas mais padres, teólogos, que falam que o demônio não existe. Os demônios na época de Jesus eram as doenças, era a epilepsia. Aqui, por exemplo, de muitas pessoas também saíam demônios gritando: tu és o Filho de Deus. E desde quando doença grita? Mas não é só isso. Demônio, anjo, está onde? Em qual livro de doutrina? Catecismo. Claramente a queda dos anjos, os demônios. Como é que tem alguém que afirma o contrário? Assim, não dá para entender de onde vem tanta petulância e orgulho. Você fala algo contra o catecismo. Contra o catecismo. Vocês têm oportunidade de ter esse catecismo na mão. Comprem o mais rápido possível. Todo mundo tem que ter o catecismo. Aquilo que está ali, eu não posso falar contra. Jamais. Certo? São as ideologias bíblicas. Muita gente ideológica gosta de introduzir, porque a Bíblia é muito fácil de fazer você desviar. Não, Jesus não fez milagres da multiplicação. A partilha é um milagre. Tá bom, nenê. Pega 10.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes, e partilha, né? Para todo mundo. Para ver se não precisa de um milagre. Pelo amor de Deus, né? A gente tem que ser humilde com a igreja, com os ensinamentos da igreja, com o catecismo. Tentar ler mais um pouquinho. O catecismo, se você quiser ler continuamente, dá para ler. Você pode ir também no final dele, nas últimas páginas, está em ordem alfabética os temas que você quiser. Você coloca lá, anjos, está lá, anjos, vai falar todos os parágrafos que falam de anjos. Demônios, todos os parágrafos que falam de demônios. Então, e vocês têm direito de alguém, mesmo que seja padre, fala, demônio não existe. Aqui, está no catecismo. O senhor é mais que a igreja? Ou o senhor está servindo a igreja? Hã? Um jeitinho, né? Porque tem uns que vai ficar bravo. Mas não deveria, porque falar uma coisa que está contra o próprio catecismo da igreja. Então, demônio existe sim. A queda do demônio, eles estão aí te atentando sim. E se você não proteger a sua vida, você está destruído. Por isso que eu já falei 1000 vezes, que os que acham que só ficar honesto e trabalhando vai dar certo, não vai. Não vai. Porque só trabalhar honestamente não protege contra os demônios. O que protege é a oração, jejum, penitência. Só trabalhar honestamente, você apanha. A sua família vai ser destruída no final da sua vida.
casamento errado, adultério, doença grave, ficar de mal na família, briga por herança, até por pano de prato. Quando eu falo herança, não estou falando é só herança de fazenda, não. Batedeira de bolo, tudo dá briga, né? A máquina de lavar, a geladeirinha que está caindo aos pedaços, vai nos cabelos. Né? Todo mundo brigando, igual abutre, se não tem oração, se não tem o Espírito Santo. Porque o demônio entra. E também, e não se iludam. Tem gente que vem aqui perguntar, eu estou com medo de olho gordo, de trabalho, desses feitiçaria. Pega em quem não reza. Pega. O demônio aproveita dessas coisas, viu? Se você não tem uma vida sacramental, se você não reza, pega tudo. Tudo. Até aqueles bonequinhos. Outro dia alguém falou para mim que tem algumas pessoas que tem um bonequinho meu enfiando uma agulha assim. Até hoje eu nunca senti uma fincada, né? Deve ter muita gente com esse amor enorme. Eu falei, então tá bom, então vamos rezar mais, né? Mas, agora, estado de graça. Aí, ontem eu confessei de novo, não tem que até melhor. Não pode chegar um padre aqui que entrou a garagem, senta aí, me confessa. Né? Todo dia eu quero confessar todos os pecados. Não sei se é só pecado grave. Tudo bem, aqui só tem um padre, né? Mas eu falei que confissão já preparada pode encaixar no meio ali. O que não dá para encaixar é a direção espiritual, porque demora. Você chegar lá com a confissão, fiz isso. Agora, outra coisa, gente. Ainda tem gente que faz assim. Deixa eu pensar um pecado aqui. Faltei a missa domingo. Aí tá assim, padre, mas é porque acordou com o sol e depois choveu, eu estava lá na fazenda, apanhando. Não justifica. Padre, infelizmente faltei. Ponto. Padre, eu xinguei, mas eu estava na minha TPM, ele chegou. Não precisa ficar falando isso. Não justifica. Abre o peito, confessa. As confissões são muito mais belas, rápidas. Ponto. Matei 2, sequestrei 1. Não é? Fechou, acabou. Eu não vou ficar perguntando, matou por quê? Não, matei. Agora eu vou pagar lá, vou ser preso. Confessa o pecado. Cair na tentação da internet, masturbação e assim por diante. Seja direto, não justifica. Né? Ao raiar do dia, Jesus saiu para o lugar deserto e as multidões os procuravam. E indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus. Aqui nessa passagem, vocês veem que o povo buscava Jesus por causa de curas físicas. Aí é um problema. Nós podemos buscar curas físicas? Sim. Podemos pedir resolução financeira? Sim. Agora, não podemos ficar só nesse nível. Porque senão, na hora H, nós vamos abandonar Jesus, como aconteceu, né? Até os apóstolos abandonaram Jesus na cruz. Ficou só São João, Nossa Senhora, Maria Madalena, Maria de Cleofas. Só poucas pessoas ali, junto com Jesus. O resto, ninguém foi atrás de Jesus. Essa multidão que procurava curas físicas, não estava com Jesus na hora H. A mais importante, inclusive, essa hora. A gente tem que tomar muito cuidado para não querer. Não é pecado você pedir coisas boas, curas físicas, mas ficar só nesse nível. Todas as vezes que você fizer uma oração aqui pedindo isso, acompanhe outras orações. Senhor, que eu saiba renunciar à minha vida por Ti. Que o Senhor seja o meu Senhor. Que eu seja cada vez mais Teu, Tua. Que a minha família seja Tua. Me dá fortaleza para suportar as provações. Me dá certeza, a perseverança independente do que aconteça comigo. Esteja comigo mesmo na cruz. Não fique só
na superficialidade, porque senão você vai se decepcionar com Jesus. Mesmo os grandes milagres, como ressurreição de Lázaro, tem alguns que não gostam de falar de ressurreição, porque não foi a ressurreição definitiva. O revivamento, né? O fazer Lázaro reviver. É um estrondo. É um grande milagre. Maravilhoso. Grandíssimo. Mas o pobre do Lázaro teve que morrer 2 vezes. Vocês esquecem disso? Quem é que teve esse azar? Né? Ah, se eu morrer, eu falo, Jesus não quer que eu voltar, mas não. Né? Quero continuar aqui. Lázaro reviveu, depois morreu de novo. Então, a partir do momento que Lázaro retomou a sua vida aqui nesse mundo, ele teve que se preparar, que se converter para morrer de novo. Hã? Se ele tivesse ficado só no oba-oba do reviver, ele não estaria preparado para uma segunda morte. Então nós precisamos entender isso. Lázaro, os grandes milagres, todo mundo que recebeu milagres grandes, depois tiveram que enfrentar a cruz. Né? Todo mundo. Não tem esse que ficou de fora. Às vezes eu fico até um pouco pessimista, né? Fico falando, não, é só cruz, cuidado, sofrimento. Mas é porque eu tenho medo de se apegar a um Jesus só curandeiro. Apesar que não é pecado, né? Podemos pedir a cura física, psíquica, financeira, não tem problema. Mas vamos avançar para águas mais profundas. Vamos nos espelhar em Maria Madalena. Eu tenho um quadro de Maria Madalena que eu ganhei na capela, né? De vez em quando eu chego nela e falo, Maria Madalena, me ensina a amar Jesus como a senhora amou. Eu queria ter esse amor, né? O amor que a senhora teve, como São João, como Nossa Senhora. Que o Espírito Santo nos dê esse amor. Porque quem ama Jesus não vai abandonar ele jamais. Nós vamos perseverar até o fim. Né? A nossa religião não é religião de fazer ou não fazer, de poder ou não poder. É a religião do amor, de apaixonar-se por Jesus. O resto vem por acréscimo. Nossa Senhora, ensina-nos a amar teu filho. Assim seja.